Nesta apresentação, iremos falar sobre o granuloma. O granuloma se trata de uma resposta de padrão inflamatória crônica que é ativada diante de um estímulo agressor, que pode ser do tipo material inerte, micro-organismos ou até mesmo partículas insolúveis. O granuloma é uma resposta inflamatória exacerbada, em que existe pouca vascularização. Isso leva à lesão tecidual, com substituição do tecido por tecido fibroso e, em alguns casos, na formação de úlceras. O principal agente são os macrófagos, que estão circunscrevendo o agente agressor. O principal objetivo do organismo na formação do granuloma é o isolamento do agente agressor. Isso ocorre pela demanda do organismo de conter o dano causado por ele, uma vez que a sua eliminação não é passível de ser realizada pelos mecanismos comuns ao organismo, como através da fagocitose. Então, para acontecer essa agressão, inúmeras células são chamadas para o local. Esse recrutamento celular ocorre devido à intensa e prolongada sinalização das citocinas. Dessa forma, grandes quantidades de células de defesa são encaminhadas para o local, onde se perpetua o aspecto inflamatório pela elaboração e secreção de mais citocinas. Uma analogia que podemos fazer é com a formação da pérola, em que um agente agressor, como um grão de areia ou um micro-organismo, desencadeia uma série de reações que buscam impedir que aquela agressão continue a existir. Para isso, o animal passa a desempenhar uma série de secreções de um produto chamado NACAR, que vão se depositando ao redor desse agente, impedindo que este continue irritando e agredindo o animal. Então, por analogia, entendemos o que acontece ao nosso corpo. O agente estranho é circundado por células de defesa, linfócitos e macrófagos, na tentativa de conter essa agressão. Para isso, ocorre a formação de um tecido fibroso e a perda da função do tecido lesionado. Ele pode ser classificado de duas maneiras. A primeira seria a do granuloma, tipo corpo estranho. Nesse caso, é uma reação do organismo à presença de um corpo estranho, de difícil digestão. Podemos pegar como exemplo um pedaço de fio de sutura. Esse tipo de granuloma tem características de ser de menor tamanho e menor número de células, porém apresenta uma grande quantidade de macrófagos, que vão se fundir na tentativa de melhorar seu mecanismo de fagocitose para degradar aquele agente agressor. Um dos aspectos clínicos desse granuloma é a formação de um tecido fibroso, duro, com perda de função e, em alguns casos, com a presença de ulcerações. O que vai determinar a diferença com o outro tipo é que este responde a substâncias inertes e, portanto, a resposta do organismo recrutará macrófagos para que esse material seja degradado, ou seja, não há participação de células T nesse processo. No caso dos granulomas imunes, temos componentes que provocam uma resposta biológica, ou seja, provocam uma resposta do sistema imunológico. Diferente da resposta do corpo estranho, aqui nós temos uma vasta população celular, formada por células T, macrófagos e as células epitelióides. Para poder explicar, vamos exemplificar a difícil eliminação da bactéria causadora da tuberculose. Ela vai desencadear a diferenciação dos macrófagos em células epitelióides, que vão se compactar e circundar esse micro-organismo. Essas células perdem a função fagocítica nesse processo e também mimetizar a formação de um tecido retentor, como a madrepérola faz nas ostras. O granuloma pode ser de alta rotatividade e de baixa rotatividade. O granuloma de alta rotatividade pode levar à destruição tecidual devido à grande liberação de citocinas e substâncias tóxicas, chegando até a necrose. Necrose com microabscessos, como por exemplo as micoses profundas, e caseosa, que também podemos observar o caso da tuberculose. O granuloma de baixa rotatividade tem macrófagos ativados de vida média e longa, sendo que as enzimas citocinas são substâncias pouco irritantes. Dessa forma, não ocorre a necrose. No de ampliação, ocorre a liberação de citocinas e no de redução, nós podemos observar a liberação de fatores anticoagulantes. O granuloma pode ter três destinos: a resolução, a manutenção e a cicatrização. Na resolução, ocorre o controle da resposta inflamatória com persistência em equilíbrio com o hospedeiro. Na manutenção, a inflamação entra em equilíbrio com o organismo, podendo surgir outras inflamações, podendo até mesmo levar à morte dependendo do órgão atingido. E na cicatrização, é a substituição do tecido lesionado pelo tecido conjuntivo vascularizado. E por fim, podemos observar alguns exemplos de doenças que causam granulomas.